Olá amigos, aqui é o Roberto Nascimento, sou estudante de Psicologia. Nós estamos aqui no gabinete do deputado estadual Requião Filho e nós temos como tema o confronto que existiu ali no dia 29 de abril entre os professores e a Polícia Militar. A metodologia que a gente vai utilizar aqui com o deputado é de questões de perguntas e respostas, e o objetivo principal é saber, através de um representante parlamentar, qual é a posição deles em relação a vários contextos, vários estratos aí das camadas sociais. Bom, boa tarde, deputado. Boa tarde, Roberto. Vamos às perguntas. Ok. Deputado, a primeira pergunta que a gente queria fazer para dar uma introdução até o tema é o que o deputado entende sobre democracia e qual é a função do deputado estadual no contexto da sociedade? No contexto de hoje, nesse exato momento político histórico aqui do Paraná, o papel mais importante da Assembleia seria o da fiscalização. Nós temos um governo envolvido em escândalos por uma quadrilha que está presa, em delação premiada, que teria usado do dinheiro da corrupção em sua reeleição. Nós temos um governo que toma decisões arbitrárias e a Assembleia, de certa forma, não as questiona. Não há debate dentro da Assembleia. E dentro do sistema proporcional de representação, os deputados deveriam ser representantes do povo para fiscalizar, questionar e propor projetos de lei. Nós estamos pecando muito no questionar, propor e principalmente no fiscalizar. As coisas passam na Assembleia sem discussão. A Assembleia virou um burô do Palácio Iguaçu. Apenas chancelamos o que vem de lá para cá. Não há discussão e não há questionamento. Então, no momento histórico agora, a fiscalização se faz até mais importante do que a proposição de leis nesta casa. Deputado, eu sei que o deputado criou uma identidade hoje na sociedade, principalmente aqui em Curitiba, como parlamentar, mas assim, tentando sair um pouquinho do contexto parlamentar. Como o deputado vê, o senhor vê, como cidadão, o confronto que ocorreu no dia 29 de abril? Como cidadão, eu me envergonho. Inclusive, eu botei isso num Twitter do dia. Nos roubaram, mesmo que momentaneamente, o orgulho de ser paranaense. Nós somos um estado do Brasil que sempre foi modelo em diversas áreas. Modelo de administração, modelo para agricultura, modelo de importação, exportação, tínhamos o melhor porto, a melhor educação. Nós éramos o número 1 do IDEB, com os mesmos professores que foram surrados em praça pública. Então, como paranaense, eu achei que depois de 88, que foi antes da nossa Constituição, antes da introdução de direitos humanos, teria sido aquele agosto de 88, teria sido o último ato de violência no Paraná, do Estado contra a população. E de repente nós estamos em 2015, no dia 29 de maio de 2015, 29 de abril de 2015, as redes sociais como um canal de comunicação aberto para todos e nós, paranaenses, permitimos que aquilo acontecesse. Veja, a Assembleia não suspendeu uma sessão para pedir que parassem de jogar bombas em professores. O governador, assistindo tudo aquilo, do chapéu pensador, porque não teve coragem de estar aqui no Palácio Iguaçu, não teve a coragem de passar a mão no telefone e mandar suspender aquele massacre. Então, como paranaense, eu me senti agredido e envergonhado. Mas, ao mesmo tempo, com o feedback e o aftershock disso tudo, eu tenho orgulho de ser paranaense num estado onde os professores não se dobram, não se curvam e não se deixam derrotar por um governador e uma tropa de choque. Os professores estão bravamente resistindo, estão se mostrando unidos como categoria, como classe. Estão numa forma sociopolítica, defendendo os seus interesses. Não deixaram dispersar e não deixaram que cada um tivesse uma bandeira própria. Eles se uniram em torno de uma bandeira. E por acaso, hoje, é a bandeira de todos os funcionários públicos do Paraná. Eles são apenas os mais organizados. Ok. E como parlamentar, deputado, como você vê essa situação?
Como parlamentar, foi o dia que a Assembleia Legislativa do Paraná, que o Poder Legislativo deixou de fiscalizar e de atuar. Se submeteu às vontades de um governador. Nós deveríamos, como poder, ao ver 30 mil professores sendo bombardeados na porta da nossa casa, ter suspendido a sessão. Nós, como poder, não deveríamos jamais ter sido coniventes com aquilo. Veja, a gente tentou esvaziar a sessão. Se todos nós da oposição saíssemos, eles tinham um quórum para dar continuidade. O nosso presidente da Assembleia disse que as bombas eram lá fora, não era aqui dentro, e por isso a sessão continuaria. Nós, como poder, falhamos no ato de representar a população paranaense. Ok. Senhor deputado, a psicologia geralmente ela traz assim, no contexto geral, e até o senso comum pensa sobre isso, o psicólogo tem aquele sentimento de empatia, ou seja, se colocar na posição de uma pessoa para entender o contexto, por que a pessoa atua daquela determinada maneira. E eu queria fazer uma pergunta para o deputado, tentando despertar esse sentimento de empatia, de como o deputado agiria nos 4 estratos sociais que estavam envolvidos no confronto do dia 29, que é a Polícia Militar, os professores, o sindicato e o parlamento. Então, como o deputado agiria se estivesse na posição do representante oficial da Polícia Militar, dos professores, dos sindicatos e do parlamento? Então, deixa eu, antes de responder a tua pergunta, devolver ela. Quem não tem empatia e compaixão, segundo a psicologia, é o quê? Segundo a psicologia. Qual é a apatia que essa pessoa, uma pessoa incapaz de empatia e compaixão, ele é definido como? Geralmente pode ser definido como uma pessoa egoísta, né? Praticamente um sociopata, para não usar o psicopata e abrindo. Estou correto? Sim. Eu dei uma lida sobre isso para fazer um discurso. Então veja, como professor, eu estaria na Praça Nossa Senhora da Salete, exigindo os meus direitos, com os cartazes, com todo mundo. Porque é um direito meu como professor de ter a minha aposentadoria garantida por uma previdência, que foi feita para tirar o Estado da equação. Eu estaria lá para garantir como professor o meu direito a ter um plano de carreira, que o governo tentou tirar no primeiro pacote, e eu estaria lá como professor para garantir a minha dignidade. Então, como professor, eu estaria na praça, protestando com toda certeza. Você perguntou como eu estaria se eu fosse policial. Exato. Constrangido. Como estava a maioria dos policiais aqui aquele dia. Porque hoje, apesar da Polícia do Paraná ser uma das mais bem pagas do país, o salário de policial ainda não é autossuficiente para que os policiais tenham seus filhos nas escolas particulares. Pode ser o salário de um coronel, de um oficial, mas o do soldado, do sargento, do cabo, do subtenente, que é quem estava lá embaixo, não tem esse poder de botar sua família numa escola particular. Então o filho do policial estuda naquela escola na qual o professor estava tentando defender. Só que o policial tem que receber ordens e obedecê-las. Tem um regime RDE, que é o regime do Exército, que obriga o policial a seguir ordens, a seguir uma hierarquia. Então o policial lá de baixo, do soldado ao subtenente, estava constrangido. O tenente estava repassando as ordens do comando. E o comando, por sua vez, as ordens do secretário de segurança e do chefe de Estado, que é o governador. Então a ponta estava constrangida, enquanto a cúpula estava com ódio, porque não existe outra explicação para mandar aquele massacre acontecer. O governo se esconde dizendo que foi uma decisão do TJ. O TJ já negou. O TJ disse que garantia a devolução da posse da Assembleia. O TJ disse, deu uma liminar, que a Assembleia pudesse requisitar a polícia para proteger a sua posse, proteger a casa. Eles fizeram um cerco policial aqui de 1.600 policiais. Então, a culpa e a orquestração disso foi de quem? Foi do chefe de Estado. Ele que aprova. Ou você acha que alguém traz policiais do Estado inteiro, viaturas do Estado inteiro? Foi mais de R$1 milhão em diária, num Estado que mal tem dinheiro para pagar o salário dos professores. Mobiliza isso sem o conhecimento do chefe de Estado, sem o governador saber?
Não. Então o policial estava constrangido, enquanto a cúpula estava cega de ódio e vaidade, no egoísmo completo de se colocar separado dos professores, em vez de entender que os professores estavam lutando por direitos. O governador entendia que os professores estavam lhe negando. Então foi uma visão muito complicada da cabeça do governador. E como deputado, se fosse eu, o presidente da casa, primeiro eu não deixava a polícia entrar aqui dentro. Nós somos um poder separado. O Brasil opta pela separação dos poderes. A polícia é do executivo. Nós somos um terceiro poder. Eu teria deixado eles do lado de fora. Aqui dentro, jamais. E no momento que começou o massacre, eu tinha mandado abrir os portões da Assembleia e colocado os professores para dentro, suspenso a sessão e deixado a polícia do lado de fora e os professores aqui dentro. Deputado, quanto aos movimentos civis, a questão dos direitos, das reivindicações previdenciárias, se o deputado estivesse na posição do servidor público, como o deputado agiria para conseguir solicitar seus direitos previdenciários? Se caso estivesse representando, tivesse a possibilidade de estar lutando pelos seus direitos na sociedade? Numa realidade utópica, numa realidade que não existe hoje. O servidor, que tem o seu direito ameaçado, procura o seu sindicato. O seu sindicato o defende. Se o sindicato falha de certa maneira, ele faz pressão no seu representante político, no seu deputado ou no seu vereador, dependendo da instância que você esteja. Vamos falar do estadual. Procura o seu deputado estadual. Esse deputado iria à tribuna da casa defender um ponto de vista. Cria-se ou gera-se uma dúvida, um questionamento. O sindicato busca uma solução sindical, porque a vida sindical é uma batalha por vez e a vida política você tem que pensar a médio e longo prazo. Então seriam soluções diferentes, a do sindicato e a solução política. Por natureza, por questão simples de natureza de sobrevivência. Isso no mundo utópico. Então o sindicato apresenta uma saída mais imediatista e a discussão política entre 54 deputados do Paraná buscaria uma solução a médio e longo prazo que atendesse o pleito do funcionário e não prejudicasse o Estado a longo termo, porque todos nós somos passageiros e o Estado perene. Então, isso seria no mundo utópico. Hoje, o que resta? Resta o funcionário buscar o sindicato e fazer manifestações na rua. Porque se a manifestação não chega à mídia, não chega ao deputado. Ou pelo menos, para usar uma metáfora, não toca o coração dos deputados. Ele pode até escutar, mas se ele achar que aquela briga não lhe traz benefícios políticos imediatos, ele não a compra. Então resta ao servidor público hoje a manifestação. Resta chamar a atenção. E você só consegue chamar a atenção da sociedade através da mídia. E a mídia só dá notícia se tiver algum impacto negativo. Um protesto positivo ou propositivo por parte dos servidores não chega aos jornais, aos telejornais. Se ele não faz uma greve, se ele não interrompe uma aula, não veda o acesso a um serviço, não vira notícia. Se o protesto é propositivo, com uma cartilha de propostas, conheça o que nós queremos, venha e participe, não dá mídia. Se não dá mídia, não chega aos deputados. Infelizmente, a nossa realidade hoje é esta. O protesto propositivo, as manifestações positivas, proativas, não geram efeitos políticos. Nós vivemos hoje numa política reativa à mídia. E a mídia só reage ao negativo. Ok. Para nós finalizarmos esse tema, assim, com uma última pergunta, deputado, até interessante que o deputado comentou sobre esse tema dos grupos sociais, dando uma pequena introdução bem sucinta a respeito do contexto histórico. Nós vemos ali a independência do Brasil em 1882, 1884, primeira Constituição. Aí vemos praticamente depois de um centenário, em 1888, a reformulação com a 7ª Constituição, que é conhecida como a Constituição Cidadã, né? Mas
Um período que antecede a Constituição de 1988, nós temos um movimento direta já, que se não me falha a memória, foi em 1982, 83... 84. Não, na verdade o movimento todo começa nas periferias, nos bairros e nas faculdades por volta de 75, começa a ganhar força em 77. Em 82 começa, se não me engano, as diretas já, um movimento a crescer, perseguido pela ditadura. 84 e 85 são os grandes comícios, os grandes atos políticos. O que aconteceu, no meu entender, naquela época? Uma indignação. Estava todo mundo indignado e insatisfeito. Com o quê? Com a ditadura. Por quê? As pessoas sabiam exatamente o quê. Era a falta de liberdade, era a censura, a falta de liberdade de expressão. Então, era a corrupção que já existia e as pessoas começavam a ver as grandes obras superfaturadas. Então, e começou a circular informação mundial, né? Televisões abertas, canais abertos, notícias internacionais, revoluções em outros países dando certo, em outros nem tanto. Mas aquilo foi impregnando a sociedade. Em algum momento alguém conseguiu entender a política daquilo. E conseguiu amarrar essa política num consenso. Teve um foco, teve um porquê. Inclusive o PMDB, depois, dentro desse contexto, era PMDB, você sabe o porquê. Cada um tinha a sua razão, mas tinha o mesmo motivo. Então, teve um movimento das diretas que souberam pegar essa energia política que estava dissipada no ar e direcioná-la. E assim o Brasil caminhou para o Brasil que temos hoje, da Constituição Cidadã. Nos últimos anos tivemos várias manifestações de indignação. Só que criou-se uma aversão à política. Entendo a aversão aos partidos, que perderam força, perderam a fidelidade partidária e a política está muito mal vista. Mas no momento que você quer ser apolítico, o seu movimento se dissolve no momento que cada um vai para sua casa. Se juntam todos, fazem o protesto, gritam, xingam e vão para casa. E ali acabou o movimento. Então não existe essa politização, essa consciência política de massa para que o processo tenha sequência. Então ele se dissipa. De 88, alguém conseguiu, de certa forma, fazer essa leitura e direcionar essa massa. A massa se direcionou e alguém leu o que ela queria e deu essa voz, culminando nos atos políticos do MDB. E é o que falta hoje. Nós temos um movimento de rua sem um foco. Todo mundo está cansado da corrupção, mas não tem a proposição. Não tem o positivo, só tem a negativa. Então é difícil você fazer com que esse movimento gere uma solução ou gere uma onda na história capaz de mudar alguma coisa. Falta essa politização. Isso se dá porque depois de 88, nós criamos a Constituição Cidadã, os partidos vieram e, de repente, nesse negócio de votar, nós éramos muito novos nisso, como país, como nação. E acabamos elegendo radialistas, cantores, jogadores de futebol. As pessoas políticas acabaram se afastando do jogo. E no momento que criava-se partidos, os partidos se dividiam, mais celebridades, mais subcelebridades, perdiam-se as bandeiras políticas. Então você tem hoje um PT, que são 4. Você tem um PMDB, que são 6. Você tem um PSDB, que são 3. E esses são os grandes partidos. Sem falar de todos os micro partidos que temos hoje, que servem como degrau ou plataforma de lançamento de nomes. E assim, dentro de um sistema proporcional, que na minha opinião é o único que representa a democracia, é o proporcional para cargos legislativos, você acaba fazendo com que a política busque esse tipo de gente, para puxar os demais. E quando esse tipo de gente puxa os demais, cria um ciclo vicioso. A população perde a confiança na política, não quer participar da política, quem participa da política são celebridades, que gera mais desconfiança. Então está na hora da gente quebrar esse ciclo e começar a buscar a politização. Não digo colocar o SPB nas escolas, porque o trauma da ditadura ainda é muito recente.
nas pessoas de uma geração acima da minha. Se você falar que vai colocar o SPB nas escolas, uma pessoa de 50, 60 anos de idade vai dizer que você é louco. Porque é um trauma daquela ditadura. Mas discutir história, discutir filosofia, sociologia dentro das escolas já é o suficiente para que a gente crie as próximas gerações capazes de um discernimento político, não necessariamente um discernimento partidário. Eu acho que você não deve partidarizar a sociologia, a história dentro da escola, mas você deve politizar esses assuntos para que a próxima geração, pelo menos, possa questionar. Porque a minha geração, entre 30 e 40 anos, eu tenho 35 hoje, é uma geração completamente apartidária, mas completamente apolítica. Eles não conseguem entender um contexto econômico, não conseguem entender um contexto histórico, não buscam o interesse, a leitura desses temas. É uma coisa muito mais imediata, muito mais pragmática, então fica tudo para o imediatismo. Nada mais a longo prazo, a médio prazo, e assim elegemos os Romários, os Tiriricas, que por vezes ainda são boas surpresas, porque são deputados muito mais dedicados que deputados de história política e de luta. Temos na Câmara Federal, por exemplo, vários nomes históricos que têm uma vontade política de fazer mudança muito menor que a do Romário, que é um jogador da seleção. O Romário tem apresentado um trabalho, buscado trabalhar. O próprio Tiririca busca entender o que está acontecendo, enquanto, por vezes, filhos de políticos, e eu digo isso sendo um, se elegem e sequer leem o que estão votando. Perguntam ao líder do seu partido, voto sim ou voto não, sem sequer questionar se aquilo está de acordo com o estatuto ou se está de acordo com aquilo que ele pensa. Vota como uma marionete. Okay. Bom, deputado, obrigado. Quero agradecer a assessoria do deputado estadual Requião Filho, que prontamente nos atendeu. Muito obrigado e se vemos em sala de aula. Obrigado, Roberto. Boa sorte para vocês.